A Bíblia não omite os erros dos homens de Deus. Adulterou? Está lá, registrado. Caiu? Está lá. Desobedeceu? Está lá. A Bíblia não conta só a parte boa. A Bíblia conta também a parte que muitos de nós gostariam de colocar debaixo do tapete. Porque a gente tem essa vantagem na vida, né? A gente comete coisas erradas, mas muitas coisas a gente consegue esconder dos outros. Mas aqui Deus expõe ao mundo algumas coisas terríveis. Porque a Bíblia revela para mim que os homens que Deus usou não foram perfeitos. Que o fato de eles terem sido alguma coisa foram por causa da graça de Deus. Você lembra que Noé foi aquele homem que obedeceu a Deus, construiu a arca, salvou a sua família. Já um escritor disse acertadamente, que Noé foi o homem mais sábio de todos os tempos, porque, embora não salvou ninguém de fora, salvou todos da sua casa. Porque tem muita gente que salva muita gente de fora, mas perde todo mundo dentro de casa, né? Noé foi sábio. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, preste atenção nesse verso 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando descostas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, de Noé, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Eu queria pensar com você sobre esse tema: fecha a porta para o pecado. Feche a porta para o pecado na sua vida. Não deixe ela aberta. Você poderia trocar essa palavra porta, você poderia colocar brecha, você poderia colocar janela, você poderia colocar buraco, o que você quiser colocar, mas feche para o pecado na sua vida. Esse texto aqui, meus irmãos, está contando a história de Noé, e é interessante que está no final da vida dele, tanto é que o verso 28 fala que morreu. Viveu 950 anos e morreu. Noé está perto de viver uma vida e morrer com uma história toda ilibada, sem mancha. Ele está perto de fechar a chave da sua história com chave de ouro. Uma história linda, perfeita. Mas no final, diz a Bíblia, que ele comete esse deslize. E por que cometeu esse deslize? Deixa eu te explicar. Diz a Bíblia que Noé tinha uma vinha. Lavrador. Tem problema em ter uma vinha? Não tem. Tem muita coisa na vida da gente, não é um problema ter. O problema é o que você faz com aquilo que você tem. Noé tem uma vinha. Vinha produz o quê? Produz uva. Uva gera vinho. Diz a Bíblia que Noé, um dia resolveu usar o fruto da sua terra de maneira equivocada. Por quê? Usou além do que devia. Diz a Bíblia que ele se embriaga. Ele se embriagou ao ponto de se despir. E diz a Bíblia que ele estava dentro da tenda dele. Ele fica nu dentro da tenda. Pai, o filho chamado Cã, né? Que é o pai de Canaã, olha para o seu pai, vê o pai nu e corre depressa para contar para os 2 irmãos. Eu não sei, a Bíblia não dá detalhes de como que isso foi, mas eu fico imaginando, né? Ele viu o pai, imediatamente, olha lá, meus irmãos, vem cá para vocês verem uma coisa. E ele chama para ver a nudez dos pais. E os outros 2 irmãos, Sem e Jafé, diz a Bíblia que pegam o manto, colocam o manto atrás das costas e vai de ré,
virado o rosto para tampar a nudez do pai e não ver o seu pai, Noé, nu. Nesse tempo, meus irmãos, era uma vergonha, duas vergonhas aqui para Noé. A primeira é se embriagar. Se você perceber, é a primeira ocasião na Bíblia que aparece uma pessoa embriagada. É a primeira vez que isso acontece com Noé. Primeira vergonha. A segunda vergonha é um homem do gabarito de Noé ser visto nu, um vexame, uma vergonha. Se você perceber, o meu tema aqui da minha palavra para você, fecha a porta para o pecado, é por essa razão. Porque Noé só tem uma vinha. Tem problema? Não tem. Mas, geralmente, os problemas que acontecem na nossa vida e chegam a ser um pecado, vêm por essa coisa tão miúda. Aparentemente, não tem nenhum problema. Essa história aqui, meus irmãos, me chama a atenção para a gente parar para pensar um pouquinho nisso aqui. E eu tirei 3 coisas para a gente pensar nesse texto. As 2 primeiras são coisas mais fortes. E a terceira é, para mim, o bálsamo de Deus para o meu e para o seu coração. 3 coisas aqui. Primeiro, escute. O pecado, na maioria das vezes, entra de forma sutil e enganosa. Eu vou repetir. O pecado, na maioria das vezes, entra de forma sutil e enganosa. Você olha e diz, nada a ver, pastor. O que tem? Sutil. É um começo de um namoro, é um relacionamento, é um olhar. Eu vejo histórias na Bíblia disso que aconteceu. Olhou, só olhou, mas a partir do olhar, o pecado foi concebido. Uma conversa, uma troca de mensagens, a gente pode atualizar. Alguém manda uma mensagem, você percebe que o cunho da mensagem é um cunho interesseiro, que não deveria ter feito o que fez, e aí você tem a oportunidade de não responder, apagar, bloquear, ou você tem a oportunidade de dar corda, tocar para frente, e daqui a pouco aquela mensagem ganha corpo, daqui a pouco o caldo engrossa, daqui a pouco você está dentro de um precipício, dentro de um buraco. Só para vocês perceberem, a Bíblia diz que Eva viu o fruto e viu que era boa. Resultado? Pecado. Começou aqui, só viu. Olhou, agradou, daqui a pouco comeu. A Bíblia diz que Ló olhou para Sodoma, você lembra? Olhou. Abraão tinha falado com ele, você pode olhar aqui. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia que Ló olhou para Sodoma e para Gomorra. Olhou e se encantou. E você viu o resultado. A Bíblia diz que a mulher de Ló, quando estava saindo de Sodoma e Gomorra, olhou para trás. Só olhou para trás. A Bíblia diz que virou uma estátua de sal. Davi estava no palácio, só olhou para Batseba. O que tem? Diz Martinho Lutero, eu gosto, né? Você não pode impedir um passarinho, de repente você está andando na rua e o passarinho faz as coisas lá e cai na sua cabeça, você não pode impedir. Mas ele disse, você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Isso você pode. Então a primeira olhada, de repente você não pode impedir. Você não sabe o que tem ali, de repente você olha. Agora, a partir da segunda, né? Eu fico vendo Davi, está no palácio, todo mundo indo na guerra, ele sozinho. Quando a gente está sozinho, os piores momentos, os desafios da nossa vida. Ele olha para Batseba, volta os olhos e diz a Bíblia que ele resolve olhar de novo. Os homens gostam de olhar e algumas mulheres gostam de serem olhadas. Davi olhou, gostou. Batseba percebeu que está sendo olhada, gostou também. As duas coisas conversaram. Tudo começou por um olhar. O pecado, na maioria das vezes, meus irmãos, entra de forma sutil e enganosa. Noé é lavrador, só tem uma vinha. Coisas simples. Tem um problema em ter a vinha? Não tem. Agora, o que você vai fazer com o fruto daquela vinha? Pode ser um problema.
A Bíblia diz em Marcos 7:21, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Salmo 101, verso 3, o salmista diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Esse versículo devia estar na nossa cabeceira. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Mal aqui pode ser tantas coisas. Pode ser uma televisão que você não desencafifa, você não para de ver. Pode ser um filme, pode ser um seriado, pode ser um jornal, uma revista, pode ser tantas coisas. O salmista diz: eu não vou colocar essas coisas diante dos meus olhos, porque aqui é uma porta, irmãos. É uma porta que depois que você viu, difícil fechá-la. Se não for a graça de Deus, a gente não fecha. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu fico impressionado de ver, nós estamos falando de Noé. A Bíblia chega a citar Noé, Daniel e Jó como 3 homens importantíssimos do Antigo Testamento. A Bíblia diz assim: ainda que estivesse no meio dele 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles por sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Você percebe que a Bíblia vai falar desses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e é interessante que esse Noé tem essa mancha, ele caiu na embriaguez, porque ele só tem uma vinha. Então escute aqui o que eu estou te dizendo, o pecado, na maioria das vezes, entra de forma sutil e enganosa. A Bíblia diz em Cantares que a gente deve cuidar das raposinhas, porque as raposinhas vêm e destrói a vinha, destrói a nossa vida. São coisas que você diz, não tem nada a ver, o que é que tem? Mas isso que não tem nada a ver é aquilo que destrói a nossa vida. Noé carregou essa mancha, esta marca, se embriagou. O homem de Deus agora está embriagado. Agora escute, essa é a primeira. A segunda coisa que eu quero meditar com você é a seguinte. Essa aqui você presta atenção. Quem é conivente com o pecado, peca também. Quer que eu repita? Quem é conivente com o pecado, peca também. É interessante que no texto, quem comete o pecado é Noé, mas quem mais sofre é Cã e a sua geração, especialmente o seu filho, Canaã. Quem é conivente com o pecado, peca também. Isto é, se você sabe que algo é pecado, ainda que não é você quem cometeu, mas você está ali, é conivente com o pecado, pecador você também é. Pastor, como que eu sou conivente? Você percebe aqui? Cã, ao ver o pai, ele não repreende, ele não resolve o problema, ele vai espalhar o pecado. Ele chama os 2 irmãos para os irmãos tomarem conhecimento daquele fato. Se Cã tivesse resolvido o problema ali, talvez os 2 irmãos nem sabiam. Mas ele foi conivente, ele expôs, ele deu holofote, ele concordou, ele ampliou o pecado de Noé. Quem é conivente com o pecado, peca também. Pastor, como que eu posso ser conivente? Vou te dar alguns exemplos. Aconselhando. Você sabia que você, no aconselhamento, você pode ir exatamente contra a Bíblia? Eu posso ser conivente com o pecado. Como? Aconselhando. O meu conselho pode estar de acordo com o que a Bíblia diz ou pode estar contrário ao que a Bíblia diz. Você quer ver mais uma? Como que eu posso ser conivente? Mandando alguém. De repente, eu não quero cometer um pecado, mas eu peço a alguém para fazer aquilo que eu sei que é pecado. Um patrão pode pedir um funcionário, faz isso. Ele sabe que é errado, o funcionário faz, ele acha que pelo fato de outro ter feito, ele não pecou. Quem é conivente com o pecado, peca também. Peca também. Como que eu posso ser conivente? Consentindo. Você aprova, você concorda. Alguém te conta alguma coisa e você, para ficar bem na conversa, você não repreende, você não corrige, você não exorta. Ah, eu me calei. Pois é, o seu silêncio mostrou que você é conivente. A gente pode ser conivente com o pecado assim. Sabe como que a gente pode ser conivente com o pecado? Lisonjeando. Tem tanta gente recebendo elogio de atos pecaminosos.
O sujeito cometeu algo, é pecado, aí chega alguém e diz, isso mesmo, que coisa boa. Ainda tem gente que atribui a Deus, graças a Deus. Graças a Deus por alguém pecar? Tem gente que não sabe o que fala, né? Como que eu posso ser conivente com alguém que peca, ocultando? Você sabe de um pecado e você esconde. Deixa quietinho, põe debaixo do tapete. Estou sendo conivente da mesma forma. Quem é conivente com o pecado, peca também. Como que eu posso ser conivente? Compartilhando. Não é só de rede social que a gente compartilha, não, sabia? Se eu te contar, posso te contar uma coisa, você não conta que eu te contei que eu vou te contar? Quem nunca escutou isso, né? Ó, vou te contar aqui, mas eu não falo que eu falei, não. Está sendo conivente. Como que a Bíblia manda a gente tratar o pecador? Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, como que a Bíblia diz? Se teu irmão pecar contra ti, vai, você, argumentar contra ele. Se ele se convenceu de que é pecado, se arrependeu, a Bíblia diz, ganhou seu irmão, morreu a conversa, acabou, glória a Deus. Aí a Bíblia diz, você foi sozinho para conversar, para convencer e não conseguiu, a Bíblia diz, segundo lugar, chama mais um irmão, chama alguém preparado e vai até esse irmão que pecou, argumenta, conversa, tenta ganhar esse irmão, ganhou, morreu, acabou, louvado seja Deus. Ah, o irmão não se arrependeu, em terceiro lugar é que a gente leva na igreja. Em terceiro lugar, é depois de eu ter ido e não ter conseguido, é depois de eu e mais alguém ter ido e não ter conseguido, em terceiro lugar que a gente leva na igreja. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas inverteram a ordem. Acontece um problema, pastor, começou pela igreja. Não. Se você tem conhecimento de um irmão que caiu, você tem conhecimento de um Noé que está embriagado, a Bíblia não mandou você levar ele na igreja, a Bíblia manda você ir para ganhar esse irmão. Vai até ele, argumenta, demonstre amor, demonstre carinho, compaixão, que aí você pode ganhar esse irmão. Como que a gente pode, pastor, ser conivente com o pecado? A gente pode ser conivente defendendo aquele ato. Porque às vezes a gente defende o erro que é pecado de alguém. E a gente tenta justificar. Mas diante desse cenário, dessa situação, ele pode ter pecado. Eu sou conivente quando defendo um erro, quando defendo aquilo que desagrada a Deus. Eu disse a vocês em número 1, o pecado na maioria das vezes entra de forma sutil e enganosa. Segundo, quem é conivente com o pecado, peca também. Agora você escute o terceiro, que para mim é a nossa salvação. O terceiro ponto é a nossa esperança. Não há pecado que esteja além do alcance da graça de Deus. Eu vou te mostrar o que Sem e Jafé fizeram. Quando Cã conta para Sem e Jafé que o pai está nu, eles pegaram um manto, uma capa, colocaram sobre as costas, com o rosto virado, taparam a nudez de Noé. Eu pergunto vocês, não é isto o que Deus fez comigo e com você na cruz do Calvário? Eu pergunto vocês, nós também não estávamos como Noé estava? Nu! O pecado não nos despiu? O pecado não nos expôs? O pecado não colocou a nossa miséria escancarada diante de nós e diante dos outros? O pecado não fez isso conosco? Pois é, fez a mesma coisa que Noé. Aconteceu com ele, aconteceu conosco também. O pecado nos despiu. O pecado expôs a nossa miséria. O que Deus fez em Cristo Jesus? Ele pegou esse manto e tapou a nossa miséria. Sem e Jafé tiveram uma atitude aqui, proclamando, anunciando o evangelho. O que Deus fez, o que Sem e Jafé fizeram com o Pai, é o que Deus fez comigo e com você na cruz do Calvário. Deus colocou um manto de glória, um manto majestoso para tapar a nossa nudez. E isto foi feito na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, sabe o que eu vejo nesse texto? Que
a nossa vida, a nossa miséria foi coberta. A gente não pode viver mais como um homem, como Noé, onde teve a sua nudez exposta, a sua miséria exposta, e agora acortelado dentro dessa tenda, ficar para sempre. Não, não, não. Eu posso entender, eu posso acreditar que Deus me tirou dali, Deus me tampou, Deus me vestiu, vestes novas Ele me deu. Agora eu sou filho, agora eu sou honrado por esse Deus, amado por Ele, eu sou menina dos olhos dele, uma vez que a minha miséria foi coberta na cruz do Calvário por Jesus. Vi aqui a consequência, meus irmãos, se vocês perceberem, por causa do pecado de Noé, há uma maldição e há uma bênção. Para Cã, que viu e expôs, a Bíblia diz que Noé traçou uma maldição. Para Sem e Jafé, que com o manto cobriram a sua nudez, a Bíblia diz que Noé expôs uma bênção. Eu termino aqui dizendo para vocês algumas coisas. Primeiro, existe alguma porta na sua vida precisando ser fechada? Brechas. Só uma vinha. O que tem? Existe. Hoje eu queria que no nome de Jesus, pela graça dele, você fechasse essa porta. Desfaz, meu irmão, desfaz, minha irmã. Acaba, corta logo. Corta o mal pela raiz. Hoje é o tempo. Você vai deixar algo chegar no estágio máximo para você reagir? Hoje é a oportunidade, corta. E de repente Deus está colocando diante do seu coração algumas coisas que você pode eliminar da sua vida. Segundo, a piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Hoje, gente, Cã é filho de Noé. Ah, filho de crente. Crente é? Onde você viu isso? Se você não educar, se você não ensinar e clamar pela misericórdia de Deus, não vai ser. Filho de Noé cometeu o que cometeu. Foi conivente com o pecado. Portanto, você que é pai, você que é mãe, entenda uma coisa. Seu filho precisa do evangelho tanto quanto você precisa. Seu filho precisa de arrependimento tanto quanto você precisa. E seu filho precisa de receber esse manto para cobrir a nudez dele tanto quanto você precisa. Terceiro, vida longa não me isenta de cair. Ah, já estou experiente. Noé podia ter falado. 900 anos. A Bíblia não diz qual era a idade quando isso aqui aconteceu. Porque logo em seguida vai falar que ele morreu. A gente não sabe quantos anos que ele tinha. Nessa ocasião. Agora, ele tinha mais de 600. Eu digo a vocês, Noé podia dizer, já estou com 600, não peco mais não, cheguei ao estágio máximo da vida. Não peca? Cuidado. Porque enquanto você estiver vivo, sujeito a cair, você está. Vida longa, experiência não elimina a possibilidade do pecado na sua vida. Quarto, não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça e do perdão de Deus. Pastor, pequei, pois é, embriaguei, pois é, caí, pois é, eu sei. Eu quero dizer, pastor, eu estou lá no fundo do poço. O Evangelho me ensina que, por mais fundo que você esteja, a graça de Deus vai mais profunda ainda. Ah, cheguei no fundo, não tem jeito. Pois é, eu estou aqui para te dizer que se você está no fundo, a graça de Deus vai mais profundo e te alcança, te restaura. Desde que você se arrependa, desde que você clame pela graça do Senhor. Em último, hoje é o dia de você fechar a porta e voltar para Deus. Hoje é o dia de Deus mostrar para você, meu filho, fecha essa porta aí que pode ser uma desgraça na sua vida. Pode ser a maior tragédia da sua história. Então eu estou aqui para te dizer, caí, pastor, caí, e agora? Bom, se arrependa, volte para Deus. Ah, não caí, pois é, então anda de joelhos, para que Ele não deixe você cair. Peça a Deus a graça de fechar a porta, trancar com um cadeado eterno, para que a sua vida não carregue uma mancha como Noé carregou.